Hoje acontece uma votação lá, beleza? E ele faz o que está no rito. Gente, vamos lá, quem é a favor, permanece como está. Quem não, por favor, levante e faça o seu sinal, né? Dizendo que não. Beleza? Beleza. Assim que acontece esse momento, ele faz uma conta. Começa a contar, o cara não, aí ele falou assim, os suplentes não, é só o fulaninho. Tá bom, contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, aprovado por maioria. Aí, filho, baixou a 5ª série e uma vergonha. A turma da direita comemorando como se fosse um aniversário da turma da Mônica. A turma da esquerda partindo para a correria para cima da mesa do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, dizendo não, nós não assentamos, igual criança mimada. E foram para cima das pessoas. A turma da direita pulava. Eu vi o Van Hatten aqui com os 2 bracinhos pro alto. Rapaz, esse é um comportamento maduro de um parlamentar? Os caras se cumprimentando e dando gargalhada enquanto o povo morreu em Juiz de Fora, enquanto a cidade de Ubá está destruída. E eles ficam lá brigando, sabe por quê? Porque fizeram uma aprovação, certo? E sabe o que foi? Foi por causa do filho do Lula. Pedro Nascimento, boa tarde, me conta aí, meu amigo. Boa tarde também para você, William. Boa tarde para todo mundo que acompanha Itatiaia. Foi uma boa contextualização ali do que realmente aconteceu. Você já me colocou direto aqui nessa confusão e justamente a gente tem esse personagem central da história, que é Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece? Eles votaram esses requerimentos em bloco. E aí, como você mesmo disse, foi aprovado ali por maioria. O PT alega que tinha pelo menos 14 pessoas levantadas, o que por si só já seria suficiente para que esses requerimentos fossem barrados, mas o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, disse o contrário, disse que não, que haviam apenas 7 pessoas contabilizadas ali por ele e que, portanto, os requerimentos haviam sido aprovados. Por que há essa confusão em torno do Lula, né? Perguntei para alguns parlamentares da base do PT se havia essa intenção de blindagem, né, do filho do ex-presidente. Eles apontam que não. Apontam que, na verdade, eles também tinham outros requerimentos envolvendo, inclusive, o pedido de quebra de sigilo de Fábio Zettel, ele que é cunhado de Vorcaro, foi preso recentemente também em operações envolvendo o Banco Master. E acham também que essa convocação, esse requerimento, né, que foi aprovado, essa quebra de sigilo do filho do presidente Lula, seria apenas ali para achincalhar, enfim, tumultuar o ambiente da CPMI, que desde o início, né, William, vale a gente destacar, já tem sido confuso desse jeito. As sessões da CPMI do INSS têm sido marcadas por essa polarização. E por que o filho do Lula está envolvido nessa situação? O relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, ele aponta a suspeita de que Lulinha teria atuado como um sócio oculto do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, que é considerado o principal operador do esquema investigado. Então, por isso, eles defendem essa quebra de sigilo. Agora, o que os deputados da base do PT, da base do governo e do PT alegam é que, na verdade, não havia elementos suficientes para que isso fosse aprovado, que queriam que outros nomes fossem aprovados ali nos requerimentos, nomes que acabaram não entrando nesse pacotão de 80 requerimentos que foi aprovado hoje. Carlos Viana deu sua versão a respeito dessa confusão e a gente tem um trechinho dessa entrevista. Vamos ouvir. Todos os requerimentos para nós são importantes, independentemente de parentesco ou não. Há informações fundamentais ali sobre a questão de pessoas que eram laranja, que os receberam dinheiro, gente que em todo momento estava participando e foram citados nas investigações, que agora nós vamos saber se tem culpa ou não, porque é quebra de sigilo, não é nem convocação, vamos dizer assim, dessas pessoas. É o sigilo que está sendo quebrado e a gente vai poder analisar com mais tranquilidade se tinha culpa ou não nessa história. Bom, William, esse e o presidente da comissão, senador Carlos Viana. Depois, essa confusão, a sessão acabou suspensa, essa confusão rendeu algumas imagens aí que a gente está vendo, né, quem está acompanhando na nossa live, de personagens mineiros, né, o senador Carlos Viana e também o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que foi o mais exaltado ali, junto com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, precisou ser afastado ali por colegas, acabou dando um soco no deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, um personagem
pescotapa ali, né, que acabou atingindo o deputado. Depois ele voltou para a sessão e deu sua versão aí sobre esse caso, inclusive falando que foi agredido também. Vamos ouvir. Vossa Excelência viu, eu realmente atingi o deputado, não vou mentir aqui, e eu atingi, peço desculpas, e o fiz no momento em que fui também empurrado, e Vossa Excelência viu, todos viram, que eu caí no chão e também fui agredido. Não vou ficar aqui choramingando, mas eu fui empurrado e caí no chão. Eu realmente atingi o deputado quando eu fui reagir. Se pegou no rosto do deputado, eu peço desculpas. Não era a minha intenção. Mas eu fui empurrado e aqui caí, todos viram. O deputado Luiz Lima depois aceitou o pedido de desculpa. A sessão seguiu ainda meio exaltada, né, mas sem essas cenas lamentáveis. Paulo Pimenta, deputado do PT, chegou a pedir a anulação dessa votação, mas o pedido foi rejeitado e agora a CPMI deve avançar para análise desses dados, até então sigilosos, para saber se houve alguma transferência para a conta de Lulinha, né, vindo do careca do INSS e também de outras pessoas envolvidas nesse esquema. Pedro, William, obrigado, né, pelo teu relato, trazendo aí as versões, né? Mas eu não posso imaginar que esse é o comportamento adequado de um parlamentar que representa o povo brasileiro, o estado de Minas Gerais, saindo no tapa, empurrando, o outro comemorando igual uma criança. Gente, qual é o único objetivo? Não é encontrar, né, os responsáveis pelo desvio do dinheiro do aposentado, as 11 instituições envolvidas ou apontadas pela Polícia Federal. E aí, qual é o problema de chamar o filho do Lula ou de trazer o filho do Bolsonaro, o irmão de sei lá quem? Qual é o problema? Se a gente não está buscando a verdade, então um cara de esquerda, ele não quer a exposição do filho do Lula e o cara de direita não quer a exposição de alguém ligado ao Bolsonaro, ao Flávio, ou sei lá, alguém que apareça aí nessa investigação. Que comportamento é esse infantil de quinta série dos senhores parlamentares? E aí, eu tenho vergonha em ver uma turma comemorando, batendo palminha, e a outra, igual criança, gente, e rindo, e a outra partindo para cima da bancada da presidência. Esse não é um comportamento aceitável de um parlamentar brasileiro, principalmente do segundo maior colégio eleitoral deste país, um estado chamado Minas Gerais, que merece respeito. Os senhores são vergonhosos. Os senhores estão com um comportamento infantil, lidando com um assunto tão sério, tão importante para a nação brasileira, que é achar os responsáveis pelo desvio do dinheiro e trazer esse dinheiro de volta para que a gente possa colocar nos cofres públicos.